Olá, eu sou Marcelo Ferreira, esse é o meu canal e eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência com a impressão 3D. Se liga aí no vídeo. Olá, seja bem-vindo. Se essa é a primeira vez que você vem aqui no canal, eu já fiz outros 2 vídeos contando um pouco sobre a minha experiência com o 3D. Esse é um terceiro vídeo da série, onde eu conto os perrengues, falo um pouco dos problemas que eu tive para iniciar na impressão 3D. Hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho dos problemas que eu tive com a impressão 3D após a impressão do cubo que eu contei no vídeo anterior. Após algumas impressões corretas que eu tinha feito utilizando o cubo, eu comecei a perceber algumas imperfeições, né? Então eu vi algumas falhas que estavam acontecendo nas laterais do cubo, que ele não ficava bem colocado, bem organizado, assim, você percebia o que a gente chama hoje de subextrusão, né? A falta de linhas, algumas falhas que acabavam acontecendo. Eu acabei ficando preocupado com a configuração do eixo Z novamente. Eu já tinha feito a troca, como a gente viu no vídeo passado, do step driver do motor, que estava com um comportamento diferente, que fazia com que, então, a cada vez que a gente fizesse a impressão, o Z ficava com alturas e com velocidades diferentes, mas ainda continuava me incomodando. E após algumas impressões, acabou acontecendo que toda vez que eu tentava fazer algum tipo de movimento com o eixo Z, ele travava. Uma situação bem estranha, que eu já tinha, na verdade, tido há 2 anos atrás, quando eu iniciei a montagem da impressora. Eu tinha feito esse ajuste lá, a impressora tinha começado a funcionar, e não tinha dado problemas mais. E do nada ela voltou a dar o problema, provavelmente por alguma folga e tudo mais. Quando eu fazia o processo de home, o que acabava acontecendo é que o eixo Z, ele travava. Então os motores, ou um dos motores travava, muitas vezes era sempre o motor do lado esquerdo que fazia o travamento, mas às vezes acontecia dos 2 motores travarem. O que me auxiliou a resolver esse problema é que eu já tinha resolvido esse problema quando eu fiz a montagem da impressora. O que é esse problema que faz com que o eixo trave e ele comece a fazer um barulho estranho? Isso se refere ao feed rate. Né? O feed rate, então, ele é um parâmetro que ele ajusta a velocidade. Né? Então a gente tem alguns parâmetros que a gente faz no Marlin. Né? O primeiro parâmetro a gente costuma configurar é a quantidade de passos que o motor dá. A gente costuma também fazer alteração na aceleração, né? Mas a gente tem o feed rate. O que é o feed rate? Né? Feed rate a gente poderia traduzir como avanço ou como taxa de alimentação. Porém aqui, quando a gente está falando de feed rate, nós estamos falando da velocidade, né? A velocidade em que o motor gira, né? Para que ele possa avançar aqueles passos, né? Então a velocidade nós vamos estar andando com aqueles passos. E quando a gente está trabalhando com a barra roscada, esses valores eles precisam ser muito baixos, né? Então eu estava trabalhando com esse valor perto de 10, que foi o valor padrão que vem configurado no Marlin, e eu tive que ajustar, né? Então a primeira vez que eu fiz a configuração da impressora eu ajustei esses valores para 5, e da segunda vez que eu tive o problema eu tive que ajustar o valor para 2, tá? Então isso aí foi um dos primeiros problemas que eu tive. Passado o problema da barra roscada e do feed rate, eu comecei a perceber que as minhas peças, elas tinham um acabamento muito ruim. E aqui eu digo, elas eram muito quebradiças. As camadas do filamento, elas não se juntavam uma com a outra. Elas não faziam um processo de fusão. E aí eu fui perceber que eu tinha cometido um quarto erro. Durante esses 2 anos, eu deixei o filamento exposto sobre a impressora. Então, essa impressora, como eu contei lá no primeiro vídeo, ela ficou solta em casa durante todo esse tempo, em cima de uma mesa. O filamento, eu deixei ele mais ou menos como está aqui, ó, nessa impressora. Eu deixei ele em cima da impressora, ao ar, durante 2 anos. Como eu não tinha feito os estudos corretos, o que acabou acontecendo foi que o meu filamento, ele absorveu a umidade ambiente. Isso fez com que a qualidade das minhas peças ficassem horríveis. Então todo o acabamento da peça ficou muito quebradiço, o fio ele saía com cores que não batiam com as tonalidades, então a peça ficava com diferenças de tons no azul, que era o filamento original que eu estava comigo. Eu tive que pesquisar sobre o assunto. No caso, eu achei diversas soluções, né? Desde recomendações a se usar silica, até mesmo a gente usar o arroz dentro de qualquer vasilhame, caixa, onde você esteja armazenando os seus filamentos em si, até o processo para retirar essa umidade, utilizando um forno onde você consiga ter o ajuste para manter esse filamento ali, se a gente estiver falando do PLA, em torno de 60 graus durante algum tempo, para que você possa então retirar essa umidade desse filamento. Foi aí que eu aprendi que o filamento deveria ter um cuidado no seu armazenamento
muito maior do que eu estava tendo. Então esse aqui foi meu sexto problema. Que aí eu resolvi comprando outros filamentos, né? Porque esse filamento, depois de 2 anos acumulando a umidade, ele acabou sendo descartado, né? Eu consegui imprimir algumas coisas ainda, mas de péssima qualidade, com acabamento muito ruim, com falhas na tonalidade. Então aqui a única solução, na verdade, foi comprar novos filamentos e começar a tratá-los de forma diferente, com todo o cuidado necessário. Bom, eu acho que aqui a gente termina esse vídeo de hoje, né? Novamente um vídeo curto para contar um pouco da minha história. A partir do próximo vídeo eu vou começar a mostrar um pouco do processo de atualização que eu fiz com a Grabber, que foi a atualização dela para um frame de alumínio. Então, seguindo o projeto aí da Grabber, e que eu gostei pra caramba. Então, se você é novo no canal, se inscreva, dê um joinha para poder receber as notificações, curta o nosso vídeo, compartilhe ele nas redes com quem você achar legal, e toda quarta-feira eu estarei aqui para contar um pouquinho mais sobre como tem sido a minha história com a impressão 3D. Valeu!